sou o Igor e nós vamos dar continuidade à nossa série de vídeos sobre o tempo comum. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a teologia desse tempo, o tempo chamado tempo comum. Esse tempo litúrgico, ele tem início na solenidade do batismo do Senhor, após o tempo de Natal, vai até a terça-feira de Carnaval, onde começa a Quaresma com a Quarta-feira Santa, e após o tempo pascal, após a solenidade da Santíssima Trindade, nós reiniciamos o chamado tempo comum até o dia de Cristo Rei, depois iniciamos novamente o período do Advento. Agora, o que é o tempo comum? Às vezes, podemos pensar que é um tempo menos importante, porque nós não temos nesse período aqueles grandes eventos da história da salvação, o Natal, a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. Mas é nesse tempo, no tempo comum, que nós caminhamos com Jesus. Como nós vemos Jesus formar a sua comunidade, chamar os discípulos, onde ele faz o anúncio do reino, onde ele caminha em direção a Jerusalém e vai ao encontro das pessoas. E é nesse tempo comum, que nós vemos Jesus em toda a sua trajetória de vida e no encontro dessas pessoas, sendo submetido ao que nós somos submetidos todos os dias. À dor, ao desconforto, à opressão e também momentos de alegria. E é a partir disso, desse fio, que corre toda a teologia do tempo comum. Como nós podemos ser discípulos e discípulas a partir da nossa realidade. E na liturgia do tempo comum, nesse ano especial, o ano A, o ano onde nós escutamos o Evangelho das comunidades de São Mateus, nós vimos como essas comunidades reagem ao anúncio do Evangelho a partir da sua realidade. A teologia do tempo comum é baseada na observância da pregação de Jesus, que aponta em dois preceitos: convertei-vos e crede. São atitudes que estão no início do discipulado cristão, né? E determinam a vivência e o seguimento do Mestre. A nossa primeira atitude é a atitude de se converter e crer em Jesus. E essa conversão é constante e realimentada pela Eucaristia que nós participamos a todo domingo durante todo esse tempo comum. Nesse tempo comum, nós vemos Jesus que caminha, Jesus que vai ao encontro, o Jesus que vê e tem compaixão, fazendo uma memória da fundamentação bíblica da campanha da fraternidade desse ano. Jesus viu, Jesus teve compaixão e Jesus foi ao encontro. E toda a liturgia do tempo comum nos chama a isso, a partir do Evangelho, a partir da tomada íntima da Eucaristia, do corpo de Cristo, nós, a partir da nossa vivência diária, temos compaixão e vamos ao encontro daqueles que precisam não só do que é material, mas aqueles que estão nas periferias humanas, inclusive as periferias existenciais. Então, nós podemos considerar que a teologia que vai perpassar esse ano litúrgico do tempo comum, o ano litúrgico A, é a teologia dos evangelhos das comunidades de São Mateus. Essas comunidades, elas escreveram, né, esse Evangelho de Mateus foi escrito mais ou menos entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. E essas comunidades de Mateus, elas têm uma característica. Eram comunidades judaicas, mas que viviam na Síria, ou seja, estavam na periferia tanto do Império Romano quanto na periferia da geografia judaica. Então eles estavam longe de Jerusalém e também da periferia do Império Romano e também eram excluídos dentro da própria religião judaica por ter contato com outros povos e outras religiões. Então, dentro do Evangelho de Mateus, nós podemos perceber como essas comunidades vão lidar com essa exclusão religiosa, política e econômica. E como elas, a partir do Evangelho de Jesus, deram essas respostas. Claro que para aprofundar toda essa questão do Evangelho de São Mateus, eu convido vocês a assistirem os vídeos preparados pela equipe bíblica,
que ao longo desse ano vão se aprofundar nesse Evangelho. Agora, participando da comunhão dominical, participando de nossas comunidades, nós vamos ser inseridos no mistério de Cristo, não só na Eucaristia, mas também no nosso cotidiano, na nossa conversão permanente e também na nossa ação missionária. Assim, o ano litúrgico celebra o mistério de Deus em Cristo e, portanto, se acha enraizado em uma série de eventos mediante os quais Deus entrou na história da humanidade, na nossa história. E assim que Deus se encarnou e fez parte da nossa história, a nossa história também faz parte dos planos de Deus. E nós vivemos esse mistério nas nossas celebrações eucarísticas em nossa comunidade. Continue acompanhando os vídeos do canal e essa série e outras que virão. Muito obrigado.